A Amazônia esconde inúmeros mistérios. Ela é um dos lugares mais intrigantes do mundo e pouco estudada por exploradores. Com certeza, a maior floresta tropical da Terra é repleta de enigmas e mistérios ocultos, escondendo segredos que podem revelar civilizações antigas e espécies exóticas e inusitadas. Desde as enigmáticas cidades perdidas na Amazônia, até os misteriosos geoglifos e as pirâmides ocultas no meio da maior floresta tropical da Terra. E o que pode ser esse rosto gigante e misterioso encontrado no interior da selva amazônica? Hoje, vamos nos aventurar no coração da floresta mais misteriosa do planeta. Prepare-se para essa expedição única. Os 7 mistérios mais intrigantes da Amazônia, que deixam até os cientistas perplexos. Número 7. Fungo capaz de digerir plástico. Um fungo que possui uma capacidade muito singular. Pestalotiopsis microspora é uma espécie de fungo muito raro, nativo da Amazônia, que ganhou fama quando pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, estavam fazendo pesquisas na Amazônia e fizeram uma descoberta impressionante. Eles descobriram um fungo capaz de literalmente digerir plástico. Isso mesmo que você ouviu. Ao se depararem com esse fungo, através de pesquisas, foi possível concluir que esse curioso cogumelo literalmente comia plástico. Segundo pesquisadores, esse fungo intrigante conseguia romper e digerir materiais plásticos à base de poliuretano. Já foram descobertos outros fungos capazes de decompor o plástico, mas o Pestalotiopsis microspora é o primeiro capaz de fazer isso sem o oxigênio. Inclusive, pesquisas estão sendo feitas para que esse surpreendente fungo seja um potencial aliado do meio ambiente, utilizando dele para decompor grandes quantidades de plásticos à base de poliuretano, podendo ajudar a salvar o planeta. Número 6. Palmeira que anda. Nós já sabemos que a floresta amazônica é o berço de uma gigantesca biodiversidade, um bioma necessário à nossa vida. Mas você sabia que nessa floresta tão diversa existe uma árvore que parece ser capaz de andar? Pode até parecer lenda, mas acredite, existe um ponto de verdade. Estamos nos referindo a Socratia exorrhiza, uma curiosa espécie de palmeira, natural da bacia do Amazonas, que cresce principalmente em locais alagados. Popularmente conhecida como palmeira andante, essa incomum espécie de palmeira possui uma estrutura muito curiosa. A elegante palmeira andante possui grandes folhas verdes claras, parecidas com plumas, que podem chegar aos 2 metros de comprimento. Porém, o que mais chama a atenção nela é seu tronco em forma de cone, que é sustentado por um conjunto de fortes raízes recobertas por espinhos brancos que, curiosamente, a maior parte delas ficam acima do solo. Olhando assim, até parece que a palmeira possui pernas. E é justamente essa estrutura diferenciada que fez com que ela fosse conhecida como palmeira andante. Mas será que ela realmente é capaz de andar? Segundo pesquisadores, as explicações ainda estão sendo estudadas, mas a teoria mais aceita é que as raízes permitem que a palmeira se mova quando elas estão apodrecendo. Dessa forma, novas raízes surgem em novos pontos no tronco, fazendo com que a palmeira andante praticamente caminhe alguns centímetros, ou até 1 metro por ano. Tanto o fungo quanto a palmeira são seres intrigantes que exemplificam a rica biodiversidade da maior floresta tropical da Terra. Contudo, a Amazônia guarda muitos mistérios além dessas maravilhas naturais, com sua vasta imensidão repleta de segredos e enigmas surpreendentes. A nossa exploração continua. E antes de prosseguirmos, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Já se inscreveu e deixou seu like? Então vamos continuar com o vídeo, porque a partir de agora, as coisas vão ficar muito mais interessantes. Número 5. Geoglifos milenares da Amazônia. Os geoglifos são gigantescas figuras geométricas de diferentes formas e tamanhos, desenhadas no chão, geralmente feitas há milhares de anos atrás, que são identificadas principalmente quando vistos do alto. O mais famoso deles são as linhas de Nazca, no Peru. Aqui no Brasil também foram descobertos geoglifos milenares.
Adivinha onde? Isso mesmo, na Amazônia. De acordo com pesquisadores, estima-se que na floresta amazônica, no estado do Acre, existam mais de 500 geoglifos grandiosos. O primeiro deles foi descoberto no ano de 1970. Possuía um formato circular, com um tipo de vala. Daí em diante, mais estruturas foram descobertas. Mas quem fez esses desenhos tão gigantescos no solo amazônico? Acredita-se que os milenares geoglifos tenham sido feitos por indígenas que viviam na região entre os anos 200 a.C. e 1300 d.C. Esses grupos indígenas teriam desenhado esses intrigantes geoglifos com tamanhos que variam entre 20 e 385 metros de diâmetro. São de fato enormes. E claro, sem a ajuda de qualquer ferramenta moderna. Um deles, tido como o geoglifo mais enigmático descoberto na Amazônia, localizado no sítio arqueológico da fazenda de Crixá, em Capixaba, no Acre, foi terrivelmente destruído por um trator que trabalhava na agricultura. Uma destruição inimaginável para a história da arqueologia milenar brasileira. Número 4. Pirâmides ocultas na Amazônia. Como assim pirâmides no meio da floresta amazônica? Calma que vamos explicar melhor. No sudoeste da bacia amazônica da Bolívia, foram encontradas o que parecia ser pirâmides de terra que chegavam aos 22 metros de altura, algo que pegou os pesquisadores de surpresa. Após muitos estudos, foi constatado que as pirâmides existiam de fato, e acredita-se que foram construídas pelo povo Khazarabe, que viveu na região há cerca de 500 anos antes de Cristo. Inclusive, essas pirâmides foram descobertas por 5 cientistas que estudavam a fundo a cultura desse povo, que habitavam diversos pontos da bacia amazônica. Descoberta essa que só foi possível graças a uma inovada tecnologia conhecida como LIDAR, que faz um mapeamento completo do terreno através do ar. O mais misterioso e interessante é que tudo indica que essas pirâmides faziam parte de enormes centros urbanos, de mais de 100 hectares, com muros e terraços colossais, estradas quilométricas, além do que seria canais e reservatórios de água. As fenomenais pirâmides ocultas da Amazônia são a verdadeira prova da existência de civilizações que, apesar de antigas, eram muito desenvolvidas. Número 3. Stonehenge da Amazônia. No condado de Wiltshire, na Inglaterra, existe uma imensa estrutura feita de enormes pedras que foram colocadas lá por civilizações muito antigas. Essa famosa estrutura é conhecida como Stonehenge. Mas você sabia que a Amazônia possui seu próprio Stonehenge? No Amapá, no coração da floresta amazônica, está o sítio arqueológico do Solstício, batizado de Stonehenge da Amazônia. Nesse incrível sítio arqueológico, foram fincadas cerca de 127 rochas enormes, apontadas para o céu, algumas delas com mais de 4 metros de altura, que foram dispostas em formato circular em um raio de mais de 30 metros. Mas quando e para que essas pedras foram fincadas no solo da floresta amazônica? A história e o motivo da construção do Stonehenge da Amazônia ainda é um mistério. Mas, segundo estudiosos, tudo indica que esse enorme monumento foi construído por indígenas há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Acredita-se que para observação astronômicas e rituais. A descoberta mais fascinante feita no Stonehenge da Amazônia é o fato de que sempre nas datas de 21 ou 22 de dezembro, na qual marca o solstício de inverno, um dos finos monólitos parece estar alinhado com a trajetória do Sol ao longo desses dias. Ao nascer, a luz do Sol aparece no topo da rocha, e à medida que o Sol se põe, sua luz vai descendo a rocha até sumir. O magnífico Stonehenge da Amazônia é de fato um mistério que gera muita curiosidade. Número 2. As cidades perdidas da Amazônia. Grandes mistérios se escondem na Amazônia, incluindo as lendárias cidades perdidas em meio a essa vasta floresta tropical. Isso mesmo. Nos últimos 30 anos, descobertas arqueológicas têm demonstrado que antes do Brasil ser oficialmente descoberto pelos portugueses, as populações nativas da floresta amazônica eram mais numerosas e desenvolvidas do que muitos imaginam. E algumas dessas cidades são envolvidas por mitos e lendas que despertam a nossa imaginação e nos fazem querer buscar ainda mais sobre os segredos escondidos nesses lugares intrigantes. E a partir de agora, vamos descobrir os mistérios dessas cidades perdidas que podem existir na maior floresta tropical da Terra. Começando por El Dorado, a lendária Cidade de Ouro. A lenda de El Dorado remonta à época da conquista espanhola nas Américas. Ela descreve uma cidade perdida, extraordinariamente próspera, onde o ouro e outras riquezas eram abundantes.
Muitas expedições foram feitas em busca dessa cidade perdida. Entretanto, mesmo com inúmeras tentativas, El Dorado nunca foi encontrada. Uma das versões mais famosas da lenda de El Dorado está relacionada ao Lago de Guatavita, localizado na Amazônia colombiana. Segundo relatos, os líderes muisca realizavam rituais nos quais o novo líder era revestido de ouro